Quero falar nesta noite aos irmãos sobre a caminhada do povo de Deus e os servos de Deus que Ele coloca como pastor na igreja. Bem, irmãos, e para tanto eu quero ler o livro de Ageu, livro do profeta Ageu, e eu gostaria de ler o capítulo 1 do profeta Ageu, os 15 versículos do capítulo 1 do profeta Ageu. Como me agrada particularmente a participação da igreja, eu gostaria de pedir para que os irmãos me acompanhassem em uma leitura responsiva. Vamos lá, leitura responsiva do livro de Ageu, capítulo 1, de 1 a 15. Nos diz a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, e este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa tenha atividades postas em casas laterais, enquanto está permanece meninos. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tenho semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para tratar, bebeis, mas não dá para saciar, festivos, mas não enche a festa, e o que recebe salário, recebe para todos, até o fraco. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Terra verdadeira e ser purificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, como um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso será formosa e tem seu vale, e a terra seus frutos. Fiz vir a seca sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo tremeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram a falar em casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Todos, ao Ao ouvir. 24º dia do 6º mês. Deus nos abençoe com esta porção da sua palavra. Diletos irmãos, a mim me impressiona muito a caminhada da igreja. E a mim me impressiona muito também olhar a nossa vida e ver como Deus nos conduz. E às vezes eu paro para considerar a minha vida desde a infância e o modo como Deus me conduziu para que hoje, aos
59 anos, praticamente 60 anos, nós estivéssemos aqui anunciando a palavra de Deus. E quanto mais eu considero sobre isso, mais eu vejo que Deus é bom, e mais eu vejo que eu sou ruim. Quantas vezes eu fui demorado para dar ouvidos a Deus? Quantas vezes eu pensei estar fazendo melhor e não estava? Quantas vezes laborei em erros, pensando estar fazendo o melhor para Deus? Na verdade, nós às vezes fazemos aquilo que é do interesse do nosso próprio coração. E todos nós temos pessoas que nós desejamos, pelo menos, ser parecidos com elas, eu acho. E quando eu era pequeno também tinha pessoas com quem eu desejava parecer e a quem eu desejava imitar. Acredito que todos nós. Bem, irmãos, há um profeta no Antigo Testamento cujo ministério eu vejo muito bem sucedido. E é um profeta que eu desejaria ser semelhante a ele, pelo menos, e desejaria ser tão bem sucedido quanto este profeta foi. O nome dele é Ageu. Ele é bem pouco conhecido, mas Ageu foi um homem de grande importância. O nome dele significa minha festa, minha alegria. Quem dera, irmãos, nós sejamos a alegria de Deus. Quem dera, irmãos, nós sejamos sempre a alegria da nossa família. Como é bom quando as pessoas se alegram quando nós chegamos. Como é bom quando as pessoas nos recebem de coração aberto. E eu queria ser a alegria da igreja. Quero ser a alegria de Deus. Quero ser a alegria da minha família. E quero ser a alegria de todos quantos querem servir a Deus. Bem, irmãos, o fato é que este capítulo 1 de Ageu nos traz uma lição muito interessante. Este homem pregou em Jerusalém no ano 520, ele pregou antes de Cristo. E o nome dele, além de significar a minha alegria, a minha festa, é também uma insinuação de que ele é mensageiro do Senhor. Tudo de bom e tudo de mais nobre que um homem poderia desejar é ser portador de uma mensagem de Deus. Eu tenho dito que nós, os crentes, somos às vezes a única Bíblia que muita gente vai ler durante toda uma vida. E então nós todos somos, em algum sentido, mensageiros do Senhor. Todos nós somos mensageiros do Senhor. No capítulo 1 aí, no verso de número 13, nós lemos do seguinte modo aí: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. Que coisa bonita! Ageu, aquele que foi mandado por Deus, e ele falou ao povo de acordo com aquilo que o Senhor tinha lhe dito. Como é importante isso! Ser fiel na transmissão da palavra do Senhor. Ageu foi um profeta também que profetizou não muito tempo. Ele profetizou só 15 semanas. 15 semanas. Então, nem um ano ele profetizou. Ele profetizou só por um período de 15 semanas. E em agosto de 520, ele anunciou essa passagem aqui, este texto aí, de 1 a 15. Em outubro do ano 520, ele anunciou esta mensagem do capítulo 2, dos versos de 1 até 9. E em dezembro, ele pregou do capítulo 2, dos versos 10 até o verso 23. O livro dele tem 3 sermões, mas o que me chama a atenção é isso, é que ele falou ao povo e ele mudou a vida do povo. O povo recebeu a palavra dele como sendo palavra do Senhor verdadeira.
E o povo acatou a palavra de Ageu e obedeceu e seguiu em frente. E o povo, mais importante, foi abençoado por Deus por meio do ministério de Ageu, porque Deus estava com ele e o povo deu ouvido à voz dele e seguiu aquilo que ele dizia. Então, as características da pregação de Ageu chamam-me muita atenção. Ageu era muito fiel à revelação. O texto diz que ele anunciava a palavra do Senhor conforme Deus lhe dizia. Isso é tudo que a igreja pode desejar. Alguém que pregue a palavra do Senhor como é a palavra do Senhor. Que não mude a palavra de Deus. Que nos ensine com verdade a palavra de Deus. Assim era o ministério de Ageu. E outra coisa, era prático, era um homem bem prático. Ele ia direto ao ponto. Quando as pessoas tinham um tipo de problema, ele tratava diretamente daquele problema. Ele não ficava dando voltas, ele não ficava usando de eufemismos para amaciar a mensagem. Ele anunciava a palavra de Deus de forma prática e direta. E outra coisa, era um homem muito simples, falava de forma simples e era bastante direto. Então, quando eu olho o livro de Ageu, veja aí no verso de número 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, no capítulo 1. Este povo diz, é o que o povo diz, primeiramente, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ora, irmãos, esse povo já havia voltado do cativeiro, já estava em paz há algum tempo, e agora estava todo mundo correndo para reconstruir a sua própria casa, reconquistar suas propriedades e recompor seus bens, tanto na parte de agricultura quanto nas cidades. Esse povo estava, cada um correndo atrás do seu próprio interesse. E o povo dizia: a casa do Senhor, depois de tudo isso, ainda não é tempo de reconstruirmos a casa do Senhor. E já estando na terra há algum tempo, este povo não se dedicava a correr atrás dos interesses da casa do Senhor. Eu quero dizer a vocês que durante a vida de vocês sempre passaram por problemas, sempre passaram por dificuldades. Nossa vida é assim. Eu me lembro desde a minha infância. Parece que minha vida foi uma luta constante. Terminada uma luta, sempre tive outra e mais outra, e a vida é uma luta constante. É uma luta constante. Como igreja também não foi diferente. Eu converso às vezes com Dona Helena, converso às vezes com Dona Maria, São Raimundo, converso às vezes com as pessoas da igreja, o presbítero Silvio, o presbítero Misael, e eles me dizem o seguinte, que a igreja sempre lutou com muita dificuldade. Eu não acredito que em algum tempo a obra do Senhor será fácil na terra. Não acredito nisso, não espero isso, não ensino isso. Para mim, em todo o tempo, a obra do Senhor será difícil na terra. Então é importante que nós tenhamos como prioridade, como alvo, como meta, fazer a vontade de Deus e anunciar a mensagem do Senhor de forma consagrada, de forma fiel, de forma dedicada. Bem, irmãos, esta igreja tem procurado se esforçar para fazer isso durante todo o tempo. Em um aspecto, nós contratamos ônibus e buscamos crianças que moram na comunidade para estarem conosco na escola dominical, para treiná-las, para ensinar a essas crianças. Esse é um trabalho que vocês fazem. Você pode dizer assim: não, mas eu não vou lá e eu nem sou o professor dessas crianças. Mas é através do seu esforço, da sua contribuição, que essas crianças são ensinadas.
E é importante que a igreja se preocupe com aquelas pessoas. Nós não sabemos o que serão essas crianças. Nós não sabemos qual a influência disso na vida dessas crianças. E não sabemos como as coisas acontecerão. Eu conheci um homem há 30 e poucos anos atrás na cidade de São José do Rio Pardo. Seu nome era José Paixão. Sua esposa chama-se Márcia. E tinha ele naquela época 2 filhos. Bem, irmãos, tive a oportunidade de estudar a Bíblia com ele e com a família dele. E ele se converteu. E então foi para a igreja. E eu nunca mais o vi. Recentemente ele ligou para mim, ficou 2 horas falando comigo no telefone, lá da região que ele está agora, bem no norte do Brasil, e ele contando para mim como Deus tem mudado a vida dele e como ele está agora patrocinando. Deus o abençoou muito financeiramente e ele sozinho patrocinando todo o trabalho de várias igrejas naquela região norte do Brasil. E ele disse para mim: pastor, isso é seu trabalho. Então, uma dessas crianças que nós trabalhamos com elas e que de fato se converter, nós não imaginamos o que elas poderão fazer, o que elas serão, qual o papel delas no reino de Deus. Agora, esses dias estive num acampamento na cidade de Presidente Prudente. Então, algumas pessoas da igreja romana foram a este acampamento. E lá, essas pessoas ouvindo cânticos, participando de reuniões de oração, estudando a palavra de Deus, em público, na igreja e também individualmente. Pessoas se converteram e disseram: vou seguir e fazer a vontade de Jesus Cristo para o resto da minha vida. Então isso faz muita diferença. Bem, irmãos, tem um dos nossos irmãos que está num trabalho missionário muito difícil na Amazônia, no centro da região amazônica, e a situação é muito difícil e o acesso é quase que impossível, a quantidade de doenças é muito grande e o acesso a recursos de medicina, de saúde também é quase que impossível. Mas eles foram para lá e eles se dedicam ao trabalho missionário lá. Nós temos irmãos que estão fazendo trabalhos missionários, pregando o Evangelho, se esforçando para que outros se convertam. E é por isso que nós estamos aqui, porque pessoas pregaram o Evangelho para que nós também nos convertêssemos. Bem, Ageu chamou aquele povo e disse: vocês estão errados. Vocês têm que correr atrás dos interesses da casa do Senhor primeiro, e depois vocês vão correr atrás dos interesses da casa de vocês. Não é tempo de andar atrás dos interesses da casa de vocês. Primeiramente, a gente busca os interesses da casa de Deus, os interesses de Deus, das coisas de Deus, e Ele mesmo nos acrescentará todas as demais coisas de que nós necessitamos. Bem, irmãos, Ageu disse isso para o povo, e o povo juntou-se a uma e resolveu acatar a instrução de Ageu, e aquele povo foi tremendamente abençoado. Diz-nos o texto do livro de Ageu que a glória do segundo templo foi maior do que a glória do primeiro templo. Então, irmãos, eu olho de longe, eu nunca imaginei na minha vida ter as coisas que hoje tenho, mas Deus me deu todas essas coisas. Quando eu me formei, eu nem sequer sonhava que um dia teria uma casa. Quando eu era menino, eu nem sequer sonhava que um dia iria conhecer São Paulo. Mudei para São Paulo. Nunca, quando eu era criança, quando eu era jovem, sonhava de ter um dia um carro. O máximo que eu ousei sonhar foi de comprar uma bicicleta nova. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Eu nem pensava nessas coisas. Deus me deu todas essas coisas. Me deu muito mais do que isso.
me deu a oportunidade de viajar para fora do país, de estudar em grandes centros, de ter grandes professores e de conviver com pessoas muito boas, de formar uma família da qual eu me orgulho tanto, e Deus me abençoou imensamente, imensamente. Irmãos, o que nós precisamos fazer é ter como base na nossa vida que Deus é a única coisa importante. Deus não é a coisa mais importante, Deus é a única coisa importante. Alguém pode dizer assim, emprego é importante, é verdade, mas é Deus que dá. Alguém pode dizer, família é importante, é verdade, mas é Deus quem dá. Alguém pode dizer, estudo é importante, é verdade, mas é Deus que dá. Tudo neste mundo é Deus que dá. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ageu nos tem essa lição, e eu queria ser como Ageu, porque Ageu pregou 3 sermões. Isso mudou a vida do povo de Israel definitivamente, com 3 sermões. Então, qual pregador sensato não gostaria de ser como Ageu? Bem, irmãos, nós temos agora a nossa situação, os nossos problemas da atualidade. Nós precisamos correr atrás dos interesses da igreja. Como nós corremos atrás dos nossos interesses? As coisas aqui da igreja, nada do que existe aqui é de pastor. Pastor, se você for ao cartório e olhar, a propriedade está registrada em nome de membros da igreja, dos membros da igreja, toda a assembleia. Os bancos, em nome dos membros da igreja, os tesoureiros da igreja, a igreja que escolhe, os oficiais da igreja, a igreja que elege. Tudo aqui é da igreja, tudo está registrado em nome de vocês. Bem, irmãos, há coisas que vocês precisam fazer. Precisam orar a Deus em favor da igreja, para que ela tenha condições de continuar com esse trabalho missionário que ela faz, de ajudar estes obreiros que estão no campo. Nós não podemos deixar esses obreiros lá, nós não podemos simplesmente deixar de contribuir para esses obreiros. Nós não podemos, de modo nenhum, deixar de trazer essas crianças, ou quem sabe, ter uma extensão da igreja em uma comunidade para pregar o Evangelho. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no verso de número 34, nós temos a seguinte conclusão do versículo: que alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E eu digo isso, diz o autor, para a vergonha vossa. É muito importante que vocês coloquem na vida de vocês que Deus é a coisa mais importante, e que vocês orem em favor da igreja e da situação atual da igreja, para que ela tenha a bênção de Deus nesses aspectos, e para que não precise suspender esses trabalhos que vocês fazem junto à comunidade, de trazer crianças para serem instruídas, e também junto aos lugares mais afastados, dando sustento para esses missionários. Cada época a igreja enfrenta uma dificuldade, cada época a igreja passa por um problema. No ano de 1938, nós pertencíamos como igreja à Igreja Presbiteriana Independente, e fazíamos parte dessa igreja. E então, 2 candidatos que se formaram no seminário da igreja manifestaram pontos de vista doutrinários muito ruins e diferentes do que se ensinava até então, diferentes do nosso símbolo de fé, e sem fundamento, sem base na Bíblia, na palavra de Deus. Bem, como é que funcionam essas coisas? Essas coisas funcionam assim: nós estávamos na igreja, a igreja era nossa, então nós devíamos resolver esses problemas lá e não sair da igreja. E isso funciona mais ou menos como uma casa quando está se incendiando, pegando fogo. A casa é sua,
O seu dever é apagar o fogo da sua casa, porque a casa é sua. Mas se o fogo estiver muito grande e você não puder apagá-lo, a minha recomendação é que você saia, para que o fogo não destrua você também, junto com a casa. Então, se nós estamos em uma igreja que segue a Bíblia, e aquela igreja deixa de seguir os ensinamentos de Deus, então é nosso dever chamar a atenção da igreja para que ela volte a seguir os ensinamentos do Senhor. Mas, se com todo o nosso esforço essa igreja caminhar cada vez mais para longe da palavra de Deus, nós não somos seguidores de igreja, nós somos seguidores de Bíblia. Nós não somos seguidores de homens, nós somos seguidores de Deus, de Jesus Cristo, do ensino da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. É disso que nós somos seguidores. E então, no ano de 1940, a segunda igreja de São Paulo, independente, que hoje é a primeira igreja, saiu então da igreja independente. E então, no dia 11 de fevereiro, nós comemoramos o aniversário da origem da nossa igreja. Um grupo pequeno de pessoas resolveu fundar uma igreja, mas uma igreja que fosse fiel à palavra de Deus, que seguisse os ensinos da Bíblia, que não negasse a existência do inferno, que não negasse a existência das penas eternas, e que não negasse a veracidade da palavra de Deus. Tinha só 5 pastores, e esses pastores pastoreavam praticamente no Brasil inteiro. Com que dificuldades eles enfrentaram o ministério, com que limitações eles enfrentaram o ministério. Viveram e pregaram o Evangelho e edificaram as igrejas até o final da vida deles, até a morte. Pois bem, irmãos, estes que assim viveram são exemplos para nós, nos deixaram esses exemplos. Eles passaram por dificuldades muito maiores do que as que passamos hoje. Se vocês conversarem com os mais antigos da igreja, a origem da igreja enfrentou dificuldades bem maiores do que aquelas que nós enfrentamos hoje. Basta que nós coloquemos nosso joelho no chão, oremos a Deus e então corramos atrás dos interesses do povo de Deus e dos interesses da casa de Deus, dos interesses de Deus, mais do que dos nossos. E o Senhor mesmo haverá de nos abençoar, haverá de suprir cada uma das nossas necessidades. Nós estamos pedindo que vocês façam um esforço especial neste semestre de orarem pela igreja, de dobrarem os joelhos em casa em favor da igreja e de se preocuparem com a situação da igreja, buscando cada dia o seu melhor. Porque a igreja precisa continuar a nos ensinar, nos edificar, a edificar nossos filhos, a mandar obreiros para o campo missionário. Precisa continuar a ensinar esses jovens da comunidade. Precisa continuar a anunciar o Evangelho para que pessoas se convertam. Deus nos abençoe e nos ensine a fazer isso. Que o povo de Israel, como descrito no livro de Ageu, seja imitado por nós e a nossa resposta seja positiva. Quando Ageu pregou, o povo deu ouvidos à voz do Senhor. A partir do verso 12 aí, é o que nós temos aí. O povo atende o Senhor. Não o povo atende Ageu, mas o povo atende o Senhor. Isso que os presbíteros, o tesoureiro, os diáconos têm falado à igreja, tudo isso é uma verdade da situação e das dificuldades que hoje são enfrentadas pelo nosso país. E nós precisamos orar em favor do nosso país. E precisamos ainda mais orar em favor da igreja. Que Deus nos abençoe, portanto.